Beleza? Salve, salve galera! Aqui estamos nós novamente em mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que a gente traz destaques do que rolou de RPG ao longo da semana aqui no Brasil. Para você que por acaso já esteja aí na roxinha, deseja a você boa tarde. E para aqueles que forem nos assistir depois na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vá chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. No caso do Lucas Malk, na rede também vale. O importante é vocês estarem confortáveis para acompanhar-nos em mais um Giro da Semana RPG, tendo o Lucas Malk como nosso apresentador. Lucas, toca o barco aí! Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme. Aqui é o Lucas Mal, estamos em mais um Giro da Semana RPG, ao qual o nosso destaque principal vai ser o livro-jogo, mas Mr. Mudley, mas livros de RPG é muita coisa que vem nesse projeto, né? Isso que é o sensacional. Investigar da GGAC Studio. Estamos novamente aqui com o Gabriel, que ele já participou quando a gente falou do Sobreviver, né? Numa outra vez. Estamos aqui também junto com o Lucas Castelo. A Carolina, talvez ela não participe, pois ela teve um pequeno problema, mas se ela conseguir aparecer aqui no meio do caminho, ela está mais do que convidada aqui a participar junto conosco. E vamos então começar. Gabriel, dá aí uma boa tarde para a galera. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar falando com vocês. Espero que vocês gostem do projeto que a gente tem a apresentar. A gente está fazendo ele com muito carinho, tem muito conteúdo e tem surpresa para mim, para quem está participando da live aqui. O Lucas também vai falar um pouquinho das ideias que ele pensou, mas a gente está bem empolgado. Agradeço também o espaço, todo mundo que for assistir. E também já faço o convite aqui para ir lá conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto, porque é um projeto coletivo, né? Então a gente precisa do apoio da comunidade, então vocês são mais convidados aí lá dar uma olhada e ajudar a gente. E Lucas, dá aí uma boa tarde para a galera. Oi, todo mundo, boa tarde. E acho que o Gabriel cobriu grande parte dos pontos. Então, vamos aí falar de investigar, falar dos temas de vocês. Então, é isso. Obrigado por receber a gente. Raga, o prazer é nosso. E Raga, você primeiro falou que ia fazer uma surpresa também para a gente. Vamos lá. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a bater um papo sobre o investigar, eu quero abrir a página da campanha de financiamento coletivo que está rolando no Catarse. Já já vai aparecer para vocês aí. Então, se vocês puderem, entrem lá na página da campanha, vejam todo o conteúdo e avaliem a possibilidade de poder apoiar o projeto. E se quiserem um pouco mais de detalhes comentando, ontem à noite não, há uma semana atrás, sexta-feira da outra semana, eu fiz uma avaliação do conteúdo. Aí tem o vídeo lá na vermelhinha, você já pode encontrar esse vídeo e ver quais foram os meus comentários, que eu passei o olho na página da campanha inteira. Então já tem algumas perguntas aqui para fazer para os meninos que estão aqui presentes. Mas antes que a gente possa metralhá-los com perguntas, eu quero aproveitar que a página tem um vídeo de exibição e aí eu quero compartilhar com vocês, beleza? Então vamos lá. Imagine que você é um detetive pronto para pegar o seu primeiro caso, em um período famoso de uma das cidades mais importantes na história, Londres na época vitoriana. Um cenário de muita desigualdade, crimes e mistérios. Você terá a missão de desvendar 4 casos inspirados em crimes reais, que ficaram sem solução até hoje. Como você será o detetive, as suas decisões afetam e definem diretamente o rumo da história. E para ser capaz de solucionar os casos, você precisará usar todas as suas habilidades de detetive, coletando pistas, analisando os corpos e evidências, verificar as provas e os locais dos crimes, consultando os especialistas e interrogando os suspeitos. Lembre-se, não confie em ninguém.
Todos podem estar mentindo. O futuro dessas investigações e a justiça das vítimas está em suas mãos em Investigar Livro-Jogo. Muito mais do que apenas um livro, em Investigar você terá todos os recursos para deixar a sua aventura mais imersiva. Como as regras do jogo, onde você terá que rolar dados, testar sua sorte, anotar as pistas e evidências que encontrar, e até consultar o especialista da Scotland Yard, que poderá lhe auxiliar. Em um livro-jogo, você precisa tomar decisões. O que fazer primeiro? Interrogar os suspeitos ou visitar a cena do crime? Você não tem todo o tempo disponível. Escolha sabiamente. Também teremos QR Codes com conteúdos extras para analisar documentos e pistas. E você também poderá ler enquanto ouve a nossa trilha sonora exclusiva, produzida especialmente para essa leitura. Além de conferir todas as ilustrações autorais em um projeto gráfico único, feito com muita dedicação. Depois das aventuras, você ainda poderá consultar a ficha do crime real que inspirou cada caso e outros conteúdos adicionais que Investigar promete. Além do livro, nosso projeto apresenta diversas recompensas, como os brindes e materiais imersivos que acompanham a leitura e vários itens exclusivos para quem apoiar a ideia no Catarse. E também outros 2 jogos incríveis no mesmo cenário de Investigar. Arquivo Vitoriano é um jogo imersivo de mistérios e assassinatos para você decifrar. No estilo dos jogos de Murder Mystery, esse é um caso para jogar em grupo, sem turnos ou regras complicadas, apenas a sua análise e dedução das evidências. O seu grupo será capaz de desvendar o arquivo vitoriano e solucionar um caso que desafiou o tempo. E o Investigar RPG, um sistema simples de RPG onde você e seus amigos poderão criar e jogar diversos outros casos misteriosos no cenário de Investigar, interpretando papéis e criando suas próprias aventuras. O sistema de RPG trará fichas e regras para servir de base para sua própria investigação. Este projeto, com o livro-jogo, o jogo imersivo e o RPG, além de todos os brindes e materiais, só sairão do papel se a campanha for bem sucedida. Por isso, pedimos o seu apoio na campanha de financiamento coletivo no Catarse. Precisamos atingir a meta mínima de arrecadação para poder produzir os materiais. Com a ajuda da comunidade, nós já conseguimos executar outros 3 projetos. E para Investigar ser o maior e melhor, o desafio aumentou muito e o custo é cada vez mais alto. Então, toda ajuda conta. Só conseguiremos realizar se realmente atingirmos a meta e o seu apoio é fundamental. Então preparamos diversos benefícios e novidades para quem entrar nessa jornada conosco o quanto antes. Acesse o link da campanha, confira as opções e pacotes disponíveis e ajude como puder. Nós estamos contando com você, detetive. É isso aí, tá aí a apresentação, introdução do Investigar. Antes de mais nada, eu quero perguntar, Gabriel, essa voz da narrativa é tua? Cara, no livro a gente só não imprime. Mas de resto a gente faz tudo que precisar pra fazer a campanha sair, velho. Então, desde já, quero lhe elogiar. Que excelente voz narrativa. Obrigado, maravilhoso. Obrigado. Lucas, tá contigo. Caraca, eu pensei que o Raga já ia meter a pergunta aqui de começo. Mas, cara, é encantador. O Gabriel, ele teve o prazer de entregar em mãos para mim o sobreviver, quando o sobreviver teve físico, né? Acho que foi muito, muito legal o modo. Eu ainda joguei em um dos vídeos, mostrando como que era o jogo. Ele é muito bom, então eu já recomendo muito. Eu queria saber, eles têm uma mistura em conjunto, tanto o Murder Mystery e o RPG? Porque eu já vi que o RPG ele é como se fosse uma continuação do livro-jogo. Mas o o Mystery também ele tem? Como é que é essa interação entre os três? Acho que o Lucas tá muito envolvido comigo nessa parte da questão da criação do lore do arquivo vitoriano, né? Mas eu vou passar a palavra para ele, mas para dar uma breve introdução. Todos os 3 projetos, eles são ali do mesmo universo, né? A questão é que a gente propõe, né, que o jogador ali do arquivo vitoriano, ele tá recebendo um caso daquela época que ficou parado no tempo, mas todos no mesmo universo. Fala um pouquinho, Lucas, do que você imagina para a construção do arquivo vitoriano, né? O jogo de Murder Mystery. Certo, então o arquivo vitoriano a gente se inspirou na ideia de casos, os cold cases, então aqueles casos fechados, que são aquelas pastas guardadas nos arquivos policiais, que vai ter pistas, detalhes da investigação, vai ter relatos de entrevistas. Então a ideia é que as pessoas vão poder pegar esses casos em aberto, poder explorar cada uma dessas pistas. Então a proposta é vai estar no mesmo tema, vai ser um caso da era vitoriana,
mas com a diferença do livro-jogo e do RPG é que o investigador, ou o grupo de investigadores, aí também a gente propõe que seja jogado em grupo essa parte, eles vão ter as pistas em mãos, então vão poder folhear, vão poder procurar detalhes, como às vezes uma marca, uma mancha que pode dar uma dica, uma marca de batom, ou eles ainda não estudavam digital na época, mas às vezes uma pegada. Então a ideia é que, diferente do livro, que você só vai ler e vai ter as pistas, os suspeitos apenas na sua imaginação, você vai poder ter uma experiência mais imersiva com o arquivo vitoriano. Tem algo mais a acrescentar, gente? Gabriel ou Lucas? Não, acho que é isso, assim, a proposta do Arquivo Vitoriano é um projeto meio diferente, assim, do que a gente está acostumado, né? Geralmente a gente ou joga jogos de tabuleiro, jogos de carta, ou jogos de RPG. O Arquivo Vitoriano, ele é um produto um pouquinho diferente, né? Que nem o Lucas falou, você vai receber basicamente uma caixa cheia de material e evidências, e não tem tantas regras, né? A ideia do jogo é que você vai, né, por etapas ali, tendo que decifrar com o que você tem em mãos, então, seja em grupo, seja sozinho, em dupla, enfim, o projeto, né, ele é focado para você sentir de fato um detetive coletando e analisando tudo aquilo dentro do flow que a gente estipulou. É mais ou menos o que vocês passaram pra gente, né? Da parte dos parceiros, né? Que vocês passaram algumas evidências de jornais, a parte do RPG e o Enigma para solucionar junto com o cartão. Isso. Acho que eu peguei a mais ou menos a pegada no dia. Né? Eu achei interessante porque outras pessoas elas fizeram outros modos e esses outros modos também solucionaram o caso, né? Eu achei bem, porque nunca o meu vai ser o mesmo mundo que o outro. Eu achei bem interessante isso. Raga, pode fazer sua pergunta. Vamos lá. Bom, eu tenho duas, sendo que uma delas é um pouco delicada, mas eu vou deixar ela um pouco mais para frente. Eu vou matar minha curiosidade mais administrativa de vocês com relação à campanha. Quando eu observei a campanha de vocês, gostei muito da descrição. Vocês fazem uma ampla descrição do que prometem entregar, imagens, descrições, muito, muito bom. Elogiei bastante a forma como vocês apresentam a campanha, que tem uma questão de confiança. Vocês que já devem ter participado de algumas campanhas no passado, a confiança em campanha de financiamento meio que ficou estremecida, porque teve gente que não entregou, que quebrou prazo, não sei o que mais, aí a galera já fica preocupada. E aí quando você traz mais informações robustas, bem claras, passa a confiança e a pessoa se sente encorajada a apoiar. Contudo, algo me chamou a atenção aqui. Metabase, R$80 mil. Diante do que a gente está acompanhando aqui, é uma meta alta comparado com o que já vimos. Contudo, já está em 65%. Então, já está assinalando que logo em breve a campanha vai ser bem sucedida, assim esperamos. Estamos aqui na torcida para que aconteça. Mas, no começo, quando vocês estavam planejando, o que deu confiança a vocês de que 80 mil seria uma meta base atingível? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque a gente sempre quis, em todos os nossos projetos, sempre melhorar, né? Sempre fazer algo maior. E, consequentemente, né, isso traz mais custos, traz mais desafios, né? É natural, o projeto ele vai ficando maior, ele vai ficando mais caro, né? Lembrando também que a gente está no Brasil, num momento onde tudo que é importado tá sendo bem complicado, né? Tá tudo muito caro, né? Papel, para quem não sabe, né? Geralmente vem importado, todos os insumos de gráficas, tintas, enfim. Né? A gente trabalha com uma gráfica gigantesca, a gráfica que está aí produzindo para Panini, por exemplo, fazendo mangás assim, dos principais, né? Histórias em quadrinhos e tal. E a gente trabalha com eles desde do Investigar. Desde o Sobreviver, perdão. E o Sobreviver, que foi o nosso primeiro projeto, né? Ele já arrecadou ali nas campanhas de lançamento, né? A campanha que abriu, a campanha de Late Pledge, depois as campanhas de lançamento, ele já faturou para mais de 60 mil reais, né? A mesma coisa acontece com Viagem ao Centro da Terra, que foi nosso segundo projeto. Ele também, somados ali nos projetos, fica na base de 50 mil reais. A mesma coisa também
no Ordem Regresso, que foi o nosso primeiro card game. Então a gente estava tudo muito na mesma base, né? E a gente queria subir um degrau de patamar ali. E aí, esse tópico foi pauta nossa com a própria plataforma do Catarse, né? Porque em alguns outros projetos a gente minimizava muito o que a gente gostaria de fazer para tentar reduzir essa meta. E a gente tem uma conversa bem franca com a plataforma de que, olha, a gente queria fazer, mas dessa vez a gente queria fazer colocando uma meta que, assim, vai ser um pouco mais ousada, ela vai ser maior, vai ser mais desafiadora, mas a gente quer tentar, o que vocês acham, né? E a devolutiva da plataforma sempre foi que, né, o ideal é a gente conseguir realizar dentro do que a gente está se propondo a fazer, não fazer menos, nem vamos fazer, sabe, vamos tirar coisa, vamos tentar fazer, né, é uma campanha, então, assim, ela tanto pode ser bem sucedida como ela pode não ser, a gente está confortável com isso também, né? Mas o ponto foi, vamos estabelecer uma meta que a gente consiga entregar um produto de qualidade, no caso, não é um, né, são 3, né, a gente tem tanto livro-jogo quanto um sistema de RPG, simplificado ainda, assim, um módulo básico, uma coisa inicial, mas ainda é um outro livro, um outro projeto, e um jogo de Murder Mystery, né? E a gente não quis fazer, por exemplo, campanhas separadas, a gente até estuda futuramente lançar sabe, uma última chance ou uma campanha de aperfeiçoamento, né? A gente pensa, por exemplo, em abrir uma campanha só para o sistema de RPG, porque a gente poderia melhorar essa entrega, tanto para quem está comprando agora, quanto para quem vai comprar depois, né? Claro que com condições diferentes, enfim, quem apoiar agora ganha muito mais, tem muito mais a ganhar, quem está vindo com a gente desde o começo. Então, toda essa construção levou a gente a colocar esse desafio. É ousado, né? Uma meta altíssima para um projeto independente, mas eu convido todo mundo assim que um dia tiver uma ideia a fazer orçamento. Assim, bate numa gráfica e pergunta quanto custa. Vocês vão ter uma noção do porquê que a gente precisa colocar essa meta. Aí você coloca mais 13% do Catarse. Aí você começa a deduzir imposto, nota fiscal, abertura de empresa, tudo isso que cobra. E você vai ver que, na verdade, a nossa meta, assim, até um pouquinho arriscada, assim, talvez nem dê para fazer tudo que a gente está querendo fazer, mas como eu te falei, a gente tem outros projetos, a gente tem outras campanhas para abrir, né? A gente vai abrir o Late Pledge, a gente pretende abrir umas campanhas individuais, pretende fazer o lançamento. Então, assim, a nossa meta é até um pouquinho mais alta do que esses 80 mil, mas a gente acredita que atingindo esse marco, assim, de 80 mil nessa campanha inicial, a gente vai estar seguro de que vai conseguir entregar um produto de qualidade para todo mundo. Show. Castelo, quer comentar alguma coisa? O Gabriel entende melhor disso do que eu, ele cuida das partes da campanha, então acho que cobriu bem. Perfeito. E a gente está aprendendo, né? A gente começou no Sobreviver, que o Malco comentou, muito iniciante, a nossa meta era 8 mil, então a gente está fazendo 10 vezes maior o projeto, e a gente espera entregar 10 vezes mais experiência, mais imersão, como acho que vocês podem ter visto, se vocês compararem as duas campanhas, vocês veem que, nossa, tem um salto de qualidade gráfica, de qualidade de ideia, de produtos, né? O que antes era só um livrinho ali, que tinha uma história, agora é um livro que tem 4 casos, então a gente está crescendo, está ampliando e, bom, tem um custo, né? Então a gente precisa financiar essa ideia aí. Perfeito. Malky, tá contigo. Cara, até mostrar uma coisinha embaixo, aproveitar que o Raga tá com a página aberta. Raga, vai um pouco na parte de recompensas, só para mostrar pra galera o quanto de recompensa vem em conjunto, porque olha ali já em cima, olha o pacote investigador, olha esse outro pacote do pacote Sherlock, é muita coisa que vem, você não vai receber só um livro, né? Como o próprio Gabriel falou, são 3 conjuntos que está fazendo nesse projeto, né? Esses conjuntos ele já tem uma arte gráfica muito show de bola, né? Única, ele já tem músicas únicas, então tudo isso é um gasto, tudo isso vai dinheiro envolvido, tudo que a gente faz aqui no Brasil vai dinheiro envolvido, querendo ou não, né? Então é muito material que está sendo entregue, está sendo proposto nessa campanha aqui, né? Independente se você vai pegar só um deles, independente se você vai pegar os 3, independente se vocês vão pegar outras coisas a mais envolvidas com o DGAC. E até tem uma parte aí que é onde eu quero chegar, que tem os binges misteriosos das recompensas progressivas, ao qual a cada dia você pode ser que você perca um, ou você chegue e você vai ter esse binge com você, né? E também isso é algo muito interessante. Uma coisa que o Gabriel e o Felipe, que não estão aqui conosco, eles fizeram bastante, a gente foi perguntar o que vocês acham que a gente pode acrescentar na campanha
dia a gente foi dando ideia, foram várias pessoas envolvidas nessa parte de parceria. E o pessoal é bem bacana de conversar, bem bacana. Eu conheci algumas pessoas eu já conhecia ali na parte de parceiros. Eu achei bem legal isso. Então eu queria que vocês falassem dessa parte de conteúdo que tem no progressivo, esse conteúdo misterioso, esse conteúdo chamativo que já se tem. A gente queria, desde já, assim, a gente já fez isso no Viagem ao Centro da Terra, criar brindes que não fossem brindes por si só. A gente tem alguns brindes na campanha que são supérfluos ali no sentido de não fazerem parte do contexto da história, são brindes ali para agradecer mesmo o apoiador, mas a gente também queria, né, colocar dentro da campanha materiais úteis, assim, materiais que pareciam serem extraídos da história, né? E como que a gente colocava esses materiais sem que a gente conseguisse limitar por pacote, né? Porque a gente não queria, por exemplo, que quem apoiasse lá no começo, né, o pacote mais simples, né, não tivesse acesso a esses materiais. Ao mesmo tempo, a gente também não consegue produzir para todo mundo, né? Então, a gente pensou em criar o brinde progressivo como uma maneira de recompensar aquelas pessoas que viessem com a gente desde o começo. A gente sabia que a meta ia ser alta e que, em certo momento, a gente ia precisar... vai ter muita gente que vai esperar, né? Que vai esperar bater o 100%, que vai esperar para deixar para comprar no final. Então, a gente precisava, de alguma forma, agradecer quem apoiasse antes. Então, a gente pensou no brinde progressivo ser justamente a solução para esse dilema, né? Então, quem apoiava no começo, ali ganhava o brinde 1, né, e todos os próximos. E conforme o tempo for passando, né, quem vier com a gente desde o começo vai recebendo, quem confiar com a gente vai recebendo mais brindes. No entanto, no final da campanha, quem for receber, vai receber, mesmo pelo menos um desses brindes vai chegar, né? Então, o último brinde ali, ele fica até o final da campanha. Então, vocês podem ficar tranquilos que em qualquer pacote, né, está contemplado pelo menos um brinde progressivo, que vai ser um item imersivo. A gente não pode dar detalhes sobre quais são esses materiais, porque eles fazem parte da história, alguns são até spoilers, então. Mas vocês podem imaginar, por exemplo, que se tem um caso ali, como o próprio Lucas comentou no Arquivo Vitoriano, em que a gente tem, de repente, uma carta, uma fotografia, uma peça-chave para a história, pode ser que vocês encontrem nesse envelope de brindes progressivos aí. E aí, até comentaria aqui com vocês, assim, uma ideia, mas eu vou deixar para o pai da ideia, né, vou deixar para o Lucas assumir esse papo, mas ele teve uma ideia interessante para quem está assistindo a live, né, que é uma promoção que a gente está fazendo lá no nosso grupo exclusivo, e a gente queria abrir também para quem está assistindo a live, seja agora, seja depois. Fala aí, Lucas, o que você pensou? Então, a recompensa que a gente estava pensando é que o pessoal está assistindo a live, está acompanhando agora, nesse momento de toda a duração dela, é que quem apoiar durante a live vai ter acesso à recompensa que já foi esgotada. Então, já acabou, a gente está agora no dia 16, a última chance para ganhar essa, mas quem comprar hoje ainda ganha a recompensa do que tinha esgotado antes, a recompensa 1 também. Importante. Resumindo, se você conseguir fazer seu apoio ainda hoje, estando lá no grupo, ou então aqui durante a live, a gente promete que a gente entrega para você não só a partir do segundo brinde, que é o que está disponível, mas toda a coleção completa, inclusive o primeiro que já está esgotado. E se você deixar para apoiar amanhã, talvez até a segunda, né, já não esteja disponível, só vai conseguir do terceiro para frente. Então, é uma recompensa também para quem está assistindo, para quem está acompanhando a gente, e um incentivo para vocês ajudarem a gente a chegar mais próximo dessa meta aí o quanto antes. Show. Isso aí é incentivador, até inclusive de repente aí o Hagabashi, né, o Haga, ele sempre estava fazendo isso aí de apoiar a campanha no meio da live, vai que, não sei se o Haga já fez isso. Né? Haga, com você. Tá. Meninos, podemos ir para um assunto um pouco polêmico, vocês se importam? Não, a gente não se importa, inclusive a gente até gosta de abordar, imagina o que tem por trás dessa pergunta aí, então, e até convido depois, se vocês quiserem, a darem uma lida na campanha. A gente atualizou ela recentemente na parte de dúvidas, porque muita gente entrou em contato, perguntou algumas coisas pra gente, a gente falou, vamos esclarecer, vamos deixar tudo lá. Então a gente adicionou essa categoria nova lá embaixo, então de repente a gente pode responder aqui, mas também tem algumas coisas extras lá, se você tiver alguma dúvida. E também colocar que o nosso canal de dúvidas, né, seja o assunto mais delicado ao mais simples possível, a gente está disponível, não existe pergunta burra, né? Burro é não perguntar, não esclarecer, então a gente está super disponível para qualquer tipo de assunto, né? Se tiver alguma questão, né? Algumas coisas a gente não consegue resolver, né? O pessoal pergunta pra gente, por exemplo, apoiei o pacote X, como é que eu faço para trocar? Bom, a gente não tem essa autonomia, você precisa conversar com a plataforma do Catarse para poder ressarcir seu dinheiro e aí fazer um novo apoio, mas o que couber a gente, estamos aí. Beleza, então vamos lá, já que recebeu autorização,
Vamos lá. Na sexta-feira que eu analisei a campanha de vocês, eu vou pelas partes que eu considero mais importantes de ler. E aqui vocês falam que o Investigar, ele se debruça sobre 4 crimes reais da Inglaterra vitoriana. Uma delas é o roubo do quadro Retrato do Duque de Wellington. Temos o Homem de Tamanchud. E tem um que vai ser decidido pela comunidade. Só que o que me chamou a atenção é o caso do Jack Estripador. Por que me chamou a atenção? É um caso que envolve mortes de mulheres. E aí eu fiquei me perguntando, isso até compartilhei durante o vídeo que eu fiz, o quanto vocês conseguem tratar desse assunto com segurança, porque dependendo de como a pessoa pegar lá no livro, ela pode ter gatilho, afinal de contas, envolve feminicídio. Eu pergunto para vocês, como é que vocês abordam isso sem provocar esse gatilho nas pessoas que estiverem lendo? Lucas, você quer começar? Quer falar sobre isso? Pode seguir. Então, cara, sim, é um tema muito sensível, a gente trata isso com muita seriedade, né? Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que não é um livro, né, que tá ali, não é um livro de terror, não é um livro de gore, não é um livro sensacionalista, né? A nossa premissa é mistério e detetive, né? É claro que a gente parte de uma premissa real, né? A gente tem ali 3 casos, né? Até o Homem de Tamanchud, que não foi exatamente da Inglaterra, a gente vai adaptar. E a gente tem um 4º caso também, não necessariamente precisa ter sido, né, da época ou na Inglaterra, mas a gente vai trazer para esse universo ali. Então, o primeiro ponto o nosso livro não é sobre o crime, o nosso livro não é sobre questões polêmicas, sobre feminicídio, não é sobre isso, mas também acaba sendo quando a gente usa isso de plano de fundo, né? Quando a gente também fala sobre inspirado em crimes reais, a palavra inspirada ela é muito forte, porque a gente não tá fazendo uma reconstituição, a gente não está trazendo ali uma fidelidade histórica 100% acurada, né? A gente está criando uma obra de entretenimento. Como o próprio tema do Jack Estripador, eu posso citar, por exemplo, Do Inferno, de Alan Moore, a gente pode citar diversos filmes que já foram feitos, tem diversos podcasts, né? O próprio roubo da National Gallery também inspirou o filme, o The Duke, né? Então, assim, a gente está tratando ali de mortes, né? De pessoas que viveram, foram assassinadas, mas a gente também se dedicou muito a pesquisar para também trazer um embasamento sobre o que a gente quer fazer. Então, também cito que a gente foi a Londres, a gente foi a Whitechapel, a gente foi à região da casa da Mary Ann, que é a vítima que a gente aborda no livro. Então, a gente foi fazer essa pesquisa em loco, a gente foi conversar com os locais, a gente foi entender, né, existe um termo, né, o Jack the Ripper em inglês, né, então existe os Ripperologists, que são as pessoas, né, os Ripperologists que estudam o Jack the Ripper, né. A gente foi ao museu do caso, e a gente entendeu muito que falar desse tema é muito sobre evitar que isso se repita, sabe? Tratar também a conhecimento público de que essas coisas são reais, né? A gente não está ali fazendo um livro sobre morcegos que, sabe, mordem as pessoas e sucam sangue. A gente está falando ali de pessoas reais, de criminosos reais. Então, assim, é importante a gente também trazer à tona esse tema, né? Não é como se, desde a era vitoriana até hoje, não existisse feminicídio. Acontece todos os dias, infelizmente. Então, o que a gente quis fazer no livro, né? Usar isso como uma base, criar um pano de fundo para uma história, né? Histórias dessas a quais não tem solução, né? O próprio caso do Jack the Ripper não tem, a gente não sabe quem era Jack the Ripper até hoje, com todos os estudos, né? O roubo do Duque de Wellington tem dúvidas a respeito dessa história até hoje, né? O Homem de Tamanchud é um mistério, assim, muito grande, a galera não sabe também. Então, o que a gente se propôs a fazer dentro desse tema foi tratar com muito respeito, né, as vítimas. Inclusive, a primeira meta estendida, se vocês olharem, é uma sessão que a gente quer acrescentar para tratar, de fato, ali, em termos jornalísticos, escrito por um jornalista, o que de fato aconteceu e o que de fato é ficção, para que fique bem esclarecido para todo mundo. Porque a gente acredita que existe campo para abordar entretenimento e existe campo também para abordar história, porque isso também é história, né? Por exemplo, a própria galera da Whitechapel ali, né, quando a gente termina o tour, né, eles falam, bom, a gente não está fazendo esse tour aqui sensacionalista, não é para a gente aplaudir um criminoso, muito pelo contrário, é para a gente entender como é que foi o passado, evitar que isso se repita, né, ver como que isso repercutiu, e eles até contam que, assim, infelizmente, né, não é de uma maneira positiva, não é como se existisse uma comemoração do caso, mas o que aconteceu ali com o Jack Estripador fez mais pela segurança pública do que a polícia tinha feito nos últimos 10 anos. Porque o caso chamou tanta atenção, foi tão evidenciado,
né, trouxe tanto apelo, né, das pessoas para aquela região, da própria polícia, que se tornou uma coisa positiva. Então, assim, a gente está falando aqui com muita seriedade sobre o assunto, mas o livro não é sobre isso, né? O livro é uma história de detetive, é uma história de identificar pistas, de colher os suspeitos, e lógico, se a gente está aqui falando sobre justiça, fazer justiça, a gente convida o leitor a emergir nessa história e ser, de fato, o protagonista dessa história, solucionar o crime e botar atrás das grades, quem sabe, o Jack Stripador, se ele for capaz. Então, a gente tem muito respeito, a gente entende muito todas as questões envolvidas, mas não é tanto sobre isso que a gente quer abordar na história, sabe? Não é um projeto jornalístico, não é um projeto histórico, a gente não está tão interessado nesses aspectos aqui. A gente está querendo realmente criar uma obra de entretenimento como várias outras. Castelo, quer comentar? Acho que de novo o Gabriel conseguiu cobrir bem o tema. Acho que a única coisa que eu adiciono é que todos os nossos projetos, eu entrei durante o Viagem ao Centro da Terra, a pesquisa e coletar informação sempre foi algo muito importante. No Viagem, por exemplo, a gente foi atrás de geólogos para complementar as informações que a gente estava adicionando. O Gabriel fez essa pesquisa lá em Londres, então não é só pegar historinha da mídia, pegar filme para se basear, não. A gente quer estudar e trazer um produto, por mais que inspirado, ou seja, é uma ficção, ainda trazer embasamento da ciência, da história, da geografia, até. Então, só isso mesmo. Perfeito. Meninos, obrigado por terem esclarecido essa minha dúvida. Foi algo que me chamou a atenção e aproveitei o momento que vocês me permitiram para colocar isso na mesa. Parabéns para vocês. Malk, tá contigo. Cara, assim, uma coisa que eu gosto muito, vocês estavam falando, até eu peguei 2 livros, que eles são, esse daqui é um pouco citado, que é o do Crimes Vitorianos Macabros. Ele é um pouquinho citado durante a campanha, né? Eu achei bem interessante, porque eu me deram esse livro aqui, eu ainda tenho que ler até por Steampunk Santos. Eu, de repente, acho que eu até vi de um modo de mostrar investigar com esse livro por lá, né? Se desse em algum outro momento, mais para frente. Então, já é uma proposta minha, da minha cabeça, Claro. de fazer isso. O Jack Stripador, eu também tenho o livro que eu ganhei do Universo dos Livros pela leitura coletiva da Catroga, né? Eu achei muito coincidência isso daí, porque tem pessoas, alguns casos dizem que não foi um só Jack, que foram vários Jacks, que o Jack pode ter sido uma mulher, pelo modo como conhecia as mulheres, pelo modo como as mulheres deixavam ser abordadas, né? Tem casos até mesmo que falam que foram crianças, tem tanta história envolvida com o Jack, né? Tanto o Jack do passado, teve pessoas tentando voltar, até eu entendo isso, do medo, da noção de repente alguém tentar imitar. Eu estou participando de um grupo de literatura chamado Casos Notórios, que eu mostrei para eles adoraram essa parte do Precime que está tendo, porque eles viram que é um modo de jogar o jogo com casos que eles conhecem, com casos que a gente lê e vai comentando em cima, né? De repente até achar soluções, porque tem alguns assassinos que mesmo eles tendo sido mortos, não tem casos. Eu vou pegar o do como que é o nome do... Ai, caramba. O do Ted Bundy, tem casos até hoje que ainda não acharam corpos das mulheres que ele matou. Cada hora ele sempre fala, né? Que o dígito que você pensa, você tem que pensar a mais com ele, né? E é bem forte isso. Eu até agradeço o Haga de ter colocado esse ponto, porque eles estão mostrando o cuidado que eles estão tendo aqui com a campanha. E para não me prolongar, né? Uma coisa que eu queria saber, eu vi que ali vai ter bastante coisa envolvida, mas vocês colocaram também arte e música autoral, né? Se eu não me engano, o caso está para novembro desse ano. E é um caso que é bem, vamos dizer assim,
com tudo isso que está tendo, é um caso curto, querendo ou não, né? Com todo o pacote que está sendo envolvido, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parte de bônus que está tendo, os QR codes que estão tendo, as músicas que estão tendo, as artes que estão. Eu acho que, se não me engano, nas artes que vão estar sendo mostradas, você pode achar partes dos casos ali nessas artes, né, que estão sendo mostradas. Vocês podem falar um pouquinho disso, dessa imersão dentro do livro? Claro, vou comentar aqui sobre as ilustrações, deixar para o Lucas comentar os demais itens do QR Code, de música, enfim. Sobre as ilustrações, né, a gente entrou num campo aqui de muitas possibilidades, né? Quando a gente fez, por exemplo, o Sobreviver, a gente trabalhou com artes digitais, né, manipuladas, a gente tinha artes de diferentes estilos, né? Então, Sobreviver, se você folheia o livro, você encontra diferente, você encontra uma coisa mais mangá, uma parada mais colorida ali, enfim, tem várias ideias. Quando a gente foi para o Viagem ao Centro da Terra, a gente já tinha, pela própria obra, né, a pré-definição de como era o estilo da arte, que a gente queria reproduzir, atualizar, enfim, criar novos. Né? Quando a gente vai para o Ordem e Regresso, a gente já brinca ali um pouco mais de como criar um sentido visual novo para o projeto, né, totalmente ilustrado, com caricaturas, com ícones, enfim, cores, muitas cores. E para o Investigar não foi diferente, né? A gente fez vários testes até chegar no estilo que a gente queria, e a lógica que a gente pensou foi a seguinte: vamos tentar propor um desenho simplificado, né? Porque imagina que o detetive está na cena do crime, né? A gente não quer também que acabar com aquela sensação da imaginação, né, do leitor de, poxa, eu visualizo a cena como eu quero, né? Então a gente quer manter isso, mas a gente queria deixar ali algumas questões, por exemplo, como ele faria um rascunho rápido daquele item, sabe? Como ele descreveria aquele rato, como ele faria a definição daquela poça de sangue. Então, a gente quis trazer isso para o projeto, então a gente traz um trabalho totalmente feito à mão, a grafite, né? Então, todas as artes são feitas pelo ilustrador mesmo, que fez o Viagem ao Centro da Terra, o Gino. Então, a gente trouxe isso para o projeto. E as ilustrações, elas são para complementar mesmo. Então, elas estão ali para ser um extra. Você vai encontrar alguns detalhes, você vai poder, vislumbrar visualmente o que o detetive está querendo passar ali, porque, né, como se ele estivesse anotando para você, mas elas são um apoio visual para a história mesmo. Então, se você quiser ler 100% ali, fazer a sua imersão e imaginar, também não vai ter muito problema. O interessante mesmo é você ter uma real noção do que a gente está querendo dizer, de tamanho, de como as coisas são, mas a ilustração é um projeto, uma coisa assim que a gente não abria mão, né? Ela tinha que existir no livro, né, assim como o primeiro, e a gente quer manter isso não só para esse projeto, mas para tudo que a gente faz, né? A arte, ela é multipresente no livro, porque ela existe em várias formas, né? A própria escrita é uma forma de arte, a própria gamificação é uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? Porque é uma arte completamente diferente, uma arte interativa, né? A parte do visual, da capa, do projeto gráfico, que não é exatamente igual às ilustrações, apesar de ser ali no mesmo universo, toda a questão que o Lucas vai comentar aí também dos extras, QR codes, enfim, tem muita coisa para o nosso projeto, inclusive as ilustrações. Quanto a prazo, né, a gente coloca novembro ali, de mais uma vez, como uma previsão, né? Como o projeto independente é muito difícil de cravar, né? Eu não tenho como impor, por exemplo, fornecedores daqui 2-3 meses, quando a gente estiver rodando esse livro na gráfica, vão me entregar dentro do prazo, mas a gente tem essa previsão. A gente acredita que é possível, né? A gente queria que chegasse antes de dezembro na mão de todos os apoiadores, é a nossa vontade, para quem sabe a gente possa fazer um lançamento aí antes do Natal. Mas, assim, a gente não está muito interessado também em fazer rápido, a gente está interessado em fazer bem feito e que a gente entregue à altura de quem está comprando, né? A gente até entende que alguns apoiadores, mas só em novembro, vai atrasar, não sei. Bom, a gente entende, mas dentro do nosso perfil de estúdio, a gente quer fazer a parada como a gente está propondo ser, né? Como a gente falou, a gente não está colocando uma meta de 80 mil ali para lucrar, né? Na verdade, a gente está até pagando para, mesmo com essa meta sendo atingida, a gente ainda está custeando muita coisa, né? Toda a campanha, né? Se vocês forem ver a parte de equipe, vocês vão ver a quantidade de pessoas que estão envolvidas no projeto. E, bom, ninguém trabalha de graça, né? Todo mundo está ali se dedicando, gastando seu tempo, então todo mundo merece. Inclusive a parte de ilustração, que a gente quis trazer um ilustrador, né? Então, o livro-jogo, ele é feito ilustrado 100% à mão. Os outros materiais, o arquivo vitoriano e o RPG, aí já entra alguns trabalhos com inteligência artificial, com arte digital, diferentes estilos, manipulação, que a gente está abordando. Mas para o livro-jogo, 100% à mão. Assim, a gente já fez pelo menos uns 50 estudos e rascunhos para o projeto, o que está na campanha, assim, não é nem 10% do que a gente já tem, porque a gente também está querendo adiantar, né, e deixar o máximo
para ser mais saudável possível, não fazer nada correndo e nem também ter um prazo estendido, aí ter que atrasar a campanha muito tempo. Então, não sei se eu respondi bem a parte da Ilustra e do prazo, mas passando um pouquinho da nossa preocupação, são esses os aspectos. Mas, claro, né, tem muito mais, né, a interatividade, que é o que a gente trouxe no Sobreviver, ela extrapola o livro, né, para os QR Codes, para outros materiais. Aí eu queria que o Lucas comentasse um pouquinho do que ele pensa, que ele imagina, que tem muita coisa legal, gente, vocês não fazem ideia. Sim, então, essa sempre é uma coisa que a gente pensa nos nossos projetos, é extrapolar o livro. Assim, todo mundo todo mundo que gosta de ler, a gente adora livros tradicionais, clássicos, mas a gente quer trazer esse diferencial de além, de aumentar a imersão. Acho que imersão é um dos nossos pontos-chave, é um dos motivos que a gente faz o que a gente faz, para também não entregar mais do mesmo. Então, usar o conhecimento da nossa equipe de estudos digitais, de conseguir ter um músico fazendo as músicas para a gente, ter a equipe de audiovisual podendo trabalhar na trilha sonora, para não só uma música para os nossos vídeos da campanha, mas também para o leitor / jogador poder escutar enquanto tá lá, para aumentar a imersão. Às vezes tá lendo e tá ouvindo com a trilha sonora, às vezes ouvindo um passo de alguém atrás, para dar aquela um pouquinho de susto também, um pouquinho de mais emoção, sentir aquela trilha um pouco mais um pouco mais agitada quando está na hora de talvez uma perseguição, por exemplo. Então, ter essa possibilidade de expandir o livro para outras mídias sempre é divertido para nós como leitores, mas também como criadores do projeto, poder trabalhar com. E permite a gente também trabalhar com outras pessoas ou com outros artistas de maneiras incríveis. Olha, se me A permite. gente tá fazendo música, né, cara? Desculpa até, só complementando, assim, mas até enaltecendo a galera da nossa equipe, assim, tá fazendo música, sabe? Tá fazendo trilha sonora, é uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, assim, é diferente, sabe? A gente não quis fazer, que nem o Lucas falou, só um livro. A gente quis fazer um livro imersivo, né? Claro, você pode jogar no metrô, no ônibus, onde você quiser. A obra, ela é sua, você faz o que você quiser com ela. Mas se você quiser ter a experiência completa, sabe? Você vai sentar na sua mesa, você vai pegar o bloquinho de notas que a gente te mandou no seu pacote, você vai abrir o seu livro, você vai dar play na trilha e você vai entrar nesse universo, né? A gente quer realmente que você tenha uma experiência o mais completa possível, assim. A gente quer colocar música, a gente quer colocar ilustração, a gente quer colocar interatividade. Vocês podem esperar, por exemplo, um audiodrama para cada uma das 4 aventuras ali no começo, para te introduzir ao caso. Na própria campanha, a gente já tem uma sample ali de trilha, né, de ambiente, um exemplo de como seria uma introdução. A gente recebeu hoje do pessoal que está fazendo o som uma cena dramatizada de um interrogatório, então a gente ouve um pouquinho dos personagens. Então, assim, a gente está querendo realmente fazer uma coisa muito completa. Eu vou me intrometer aqui um pouquinho, porque esse é um ponto que eu achei a cereja do bolo da campanha de vocês. Cara, a proposta é muito bacana. A música, ela já é um adicional, uma ferramenta de imersão do RPG já de muito tempo. Mas eu ainda não tinha visto essa proposta para um livro-jogo. Livro-jogo geralmente está sozinho. Está aqui folheando, a página diz para um lado, depois vai para o outro, depois vai para lá, vai para o lado, e todo o resto está aqui, ó, na nossa imaginação. É a gente que faz a imersão dentro da nossa capacidade de assimilar o que está sendo descrito. Agora, quando a pessoa tem à mão a sugestão sonora do que vocês estão disponibilizando, aí, meu irmão, o mergulho vai fundo, vai longe. Então, aqui, quero dizer com muita sinceridade, vocês deixaram o projeto sensacional com essa ferramenta, um mérito fantástico do trabalho de vocês. A gente agradece muito, tenho certeza que a gente, quando trouxe o pessoal de áudio para o projeto, a gente foi pensando nessa sensação que você descreveu. E eu quero agora isso acontecendo, sabe? Eu quero ver isso na mão, com o jogo rolando e a galera ouvindo, o pessoal jogando em live. Então a gente quer muito bater essa meta para fazer isso ser real, sabe? Para isso ser possível. Malky? Cara, e sem contar que assim,
até o marca-página. Você tem... Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Tá? Beleza. Então, o marca-página, cara, a gente escolheu o marca-página. A gente está tendo a opção de escolher. Eles deram 2 marca-páginas que eu fiquei em dúvida em qual escolher. São muito lindos os dois. Acho que se fosse para escolher os dois como terceira opção, eu teria ido na terceira opção na lá. Mas a opção da faca, cara, aquela faquinha aqui, sangrando aqui, eu falei assim, caraca, tem que ser essa. Tem que ser essa, desculpa. Eu estou incentivando a pessoa a escolher a marca-página? Estou. Eu falo a real mesmo. Cara, e essa votação cara, que a gente fez com os apoiadores, assim, eu acho que ela tá até agora, tipo assim, 49% e 51%. Tipo assim, tá muito acirrada, a galera tá muito dividida em qual arte escolher, mas acho que assim, indiferentemente de qual vai ser o marca-página, eu acho que o legal mesmo é a possibilidade da interação, sabe? O pessoal se sentir parte do projeto. Porque o financiamento coletivo, né, até fazendo uma crítica até à própria plataforma, ao próprio mercado, né, ele foi feito para isso, né? Ele foi feito para dar voz à comunidade que está querendo fazer a ideia acontecer. Ele foi feito para viabilizar projetos que não teriam como acontecer se não fosse desse jeito, né? Não para grandes empresas fazerem lançamentos. Né? Eu super entendo, eu não sou contra, mas eu só acho que às vezes a gente acaba, né, como pequeno criador, acaba ficando até meio de escanteio, já que a gente tem grandes projetos, assim, coisas assim de grandes marcas, mas a proposta sempre foi essa, sabe? A proposta sempre foi fazer uma parada coletiva, né? Então a gente tem ali dentro dos apoios até, a gente fez um apoio exclusivo super limitado, que, poxa, a galera vai participar da história também, vai poder ajudar a gente, vai ter uma call de imersão, a gente vai discutir. Então tem muita coisa legal, tem muita coisa para acontecer, e a galera vai estar fazendo parte disso, sabe? A galera vai votar na quarta história, sabe? Assim, a gente tem 3 casos, né, que a gente já apresentou quais são, mas a gente vai levar um range de opções para a galera escolher, e eles vão ajudar a gente a definir qual vai ser, de fato, o enigma que eles vão ter que descobrir no final do livro. Então, sim, acho que é muito interessante, e só a internet mesmo, só a comunidade, só um espaço que nem o de vocês, por exemplo, permite a gente falar com a galera que curte o assunto, para viabilizar uma parada dessa. Você imagina, por exemplo, uma grande editora, sabe, falando para a galera decidir o conteúdo de um livro, ou escolher qual brinde eles vão produzir, sabe, até inviável. Então, o lance de ser independente, de ser uma coisa mais reduzida, permite essas possibilidades pra gente gosta muito disso, sabe? Malk? Lucas, tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que Estão me realmente ouvindo? foi. Sim. Então, Malk? Pode falar, Lucas, pode falar. Eu acho que o meu tá lento aqui, por isso que vocês estão me ouvindo depois. acho que não tem nada a acrescentar, mas é isso. A gente gosta tem contato direto com tanto os apoiadores quanto o grupo de curadores que ajuda a gente a tomar as decisões. Até na pré-campanha tinha toda essa equipe ajudando a gente, então o projeto a gente não faz sozinho, então é com o apoio de todos. Raga, acho que podemos ir para a parte da rádio, né? Vamos Então, sim. muito tarde também. Tá, galera, chegou o momento agora da Rádio RPG Pará, a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. É uma brincadeira que a gente faz de misturar canção com RPG ou vice-versa. A gente mistura tudo e vocês já viram que aqui o que não falta é música relacionada com investigar. Então, Lucas Malk, Luca Castelo e Gabriel vão indicar canções que se relacionem com investigar. Pro Lucas, o Lucas vai ter que lutar, o Malk vai ter que lutar bastante, porque os meninos aqui o que não falta é canção para indicar, mas é o Malk que começa. Vai lá, Malk. Beleza. Inclusive, eu pedi pro Gabriel para ele falar com a Carol para ver se ela tem uma opção de música também. Se ela de repente passou, você quiser já falar, Gabriel, depois você fala. Se ela não passou, depois tu só passa para mim, eu passo pro Raga para ele acrescentar lá. A minha música, eu consegui uma banda brasileira que tem várias músicas envolvidas com Sherlock Holmes, e tem inclusive uma música com o nome Sherlock Holmes, ao qual eles estão tentando descobrir quem é o assassino de Kelly e Charlie,
com um Colecionador de Dentes, que é uma música anterior a eles. E é do Tio Fego. Eu falei, caraca, velho, vai ser essa música. As outras músicas ainda me deixaram em dúvida de qual que eu fosse escolher. É muita música boa envolvida com isso de investigação. Então, acho que nada mais do que justo escolher uma música com o próprio nome do maior detetive da história, ao qual é reverenciado aí também no livro do Investigar. Beleza, tá aí a indicação de canção do Lucas Malk. Vamos agora para o Gabriel. Cara, eu fiquei bastante em dúvida também. Eu queria indicar as músicas do nosso livro, mas como a gente não tem elas disponíveis ainda para assistir, se não for dentro da própria página do Catarse, né? Eu vou indicar então uma música que eu acho que tem um pouquinho a ver. Cada um de vocês vai entender que não a música em si, não a letra, mas um pouquinho da construção do meu raciocínio, né? Mas fui atrás então de um britânico para sugerir para vocês, né? Para a gente, né, já lembrar do sotaque, lembrar de onde que é o cenário do nosso livro, né? Que eu estou falando de David Bowie. E peguei uma música do David Bowie que faz parte da trilha sonora de Seven, Os Sete Crimes Capitais. É um filme assim bizarro de interessante, tem muito a ver com a nossa proposta também de investigação, de crimes reais, assim, enfim, tem um monte de coisa interessante nesse filme, né? Recomendo para quem nunca assistiu. E a música é The Heart's Filthy Lesson. Então eu vou mandar para vocês depois o link, mas eu acho que tem conjuntos interessantes para ela fazer parte da nossa rádio de hoje. Perfeito, tá aí a indicação do Gabriel e a gente vai agora para o Lucas Castelo fazer a sua indicação de canção. Certo. A minha indicação de canção é um pouco relacionada também com Sherlock Holmes. A letra não tem muito a ver com ele, mas é a música Baker Street, de Gary Rafferty. Então, o nome da famosa rua do nosso detetive. Show de bola. Então, está aí as indicações feitas. A Rádio RPG ela anda passando por umas modificações. Antes a gente estava exclusivamente num grupo de WhatsApp, agora a gente está gradativamente migrando para a Vermelhinha. Então, se vocês quiserem acompanhar a rádio, basta entrar no meu canal lá na Vermelhinha. Todo dia uma canção nova é recomendada, sempre de manhã. Por isso que ela é o seu acerto crítico sonoro matinal. E aí o pedido do Lucas vai para segunda-feira, o do Gabriel vai para terça-feira e o do Lucas Castelo para quarta-feira. Lucas Malk, volta para você. Beleza, agora vamos falar do ranking. E antes de eu passar por Raga, uma coisa bem interessante que teve no ranking da semana passada, quem teve em primeiro lugar na faixa de apoiadores foi o Investigar. Então, cara, foi muita comemoração aqui entre a gente, né, sobre isso. Vocês também estavam no pódio de arrecadação, só que vocês conseguiram ultrapassar várias metas na parte do apoiadores. E aquilo foi uma comemoração não só para vocês, mas para a gente mesmo aqui do Giro da Semana RPG. E agora eu passo para o Raga Abaixo para falar dessa semana. Beleza, tá aí o arquivo que eu geralmente disponibilizo para a galera baixar, já está disponível. O período de apuração dos dados foi de 8 a 15 de março. E aí a gente vai lá para o final, que é a parte condensada dos dados levantados. Na sexta-feira, que é quando faço a atualização, eu registrei 20 campanhas de financiamento coletivo ocorrendo ao mesmo tempo aqui no Brasil, envolvendo de alguma maneira o RPG. A arrecadação geral da semana foi de R$ 68.648,40, sendo que, comparando com a semana passada, foi menor, R$ 125,5 mil a menos que o registrado na semana passada. E comparando com os 12 últimos meses, tivemos R$ 353,6 mil a menos que a média das semanas nos 12 últimos meses. E é aqui o gráfico representando a linha laranja é a linha da média desses 12 últimos meses, e bem aqui está essa semana que eu fiz o registro e as quatro últimas semanas anteriores. Então tivemos há 4 semanas atrás um pico alto, mas aí vem caindo novamente, ainda assim todas as 5 semanas distante da média que está na linha laranja. E as 5 campanhas mais financeiramente apoiadas são, em primeiro lugar, Avatar Legends RPG,
com 51,8%. Em segundo, Traveler, com 10,7%. Terceiro, Investigar Livro-Jogo, com 10,1%. Quarto, Nômade Primordial, com 9,6%. E em quinto, Projeto Delta Green, BR, com 4,1%. Já olhando para o volume de apoios, pessoas apoiadoras, registramos 290 apoios, sendo que 368 apoios a menos que o registrado na semana passada e 351 apoios a menos que a média das semanas nos 12 últimos meses. E aí aqui está o gráfico, diferente lá dos valores. Tivemos nas 3 semanas anteriores aqui um entrelaço com a linha da média, que é a linha laranja, mas nessa semana houve uma queda significativa. Ficou aí meio confuso. O Lucas geralmente comenta que fica meio doido o gráfico. Tá aqui o de volume de apoios, ficou bem entrelaçado. E as 5 campanhas mais bem apoiadas, em primeiro lugar ficou Avatar Legends RPG com 35,5%. Em segundo, Nômade Primordial com 18,3%. Em terceiro, Investigar Livro-Jogo com 9%. Em quarto, aparece um dragão. O que você faz? Com 8,3%. E em quinto, Quilombo Zero com 7,2%. Então, vou passar agora para os comentários. Lucas, tu conduz aí os comentários que eu vou atender aqui a porta e uma ligação, tá bom? Beleza. Cara, começar comigo, uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, na semana passada, o Investigar ele tinha ultrapassado o Avatar, mas ele continuou, ele nessa semana ele continuou aqui no pódio, mesmo com a queda. A gente sabe que no meio do mês começa a reduzir um pouco a parte de apoiadores. Foi até uma conversa que teve no grupo dos parceiros lá, falando para a gente intensificar nas campanhas para chamar a galera para continuar apoiando. E aqui está o Investigar, tanto na parte de apoios e tanto na parte de apoiadores. Eu acho isso muito bom de eles estarem continuando aqui. Eu fiquei muito feliz do livro da Daco Editora, eles fizeram em comemoração a eles e ao RPG, eles estarem aqui presentes. Até eu vou passar isso depois o Rafael Dacon, né, que é muito bom isso aqui. E o Quilombo Zero também está aqui, né, junto com a galera. Eu achei isso aqui muito bom. Uma coisa que eu achei interessante, eu estava comentando em um outro grupo, o Traveler é uma campanha que é absurda de valores ali, R$190 em PDF, aquilo ali eu falei, caraca, velho, e quem vai apoiar? E tem gente apoiando, né? Eu falei, ok. Só um ok que saiu da minha boca na hora que eu vi isso. Mas beleza. Gabriel, quais são as suas opiniões sobre as arrecadações e apoios? Cara, a gente teve bastante gente apoiando no começo, foi ótimo, que deu esse gás pra gente. Hoje a gente já passou dos 65%, né? Então, está aí rumo aos 35% finais. A gente está com a campanha aberta há pouco mais de 10 dias, né? A gente abriu ela no dia 5, hoje está no dia 16, então estamos há 11 dias de campanha aí. É natural, né, que as campanhas elas tenham um esfriamento após o boom do lançamento, ainda mais entrando agora no meio do mês, mas a gente está muito confiante de que a gente consegue sim atingir a meta, todos os indicadores indicam que sim, mas a gente também não quer descansar, né? Então a gente tem vários planos aqui, temos novas lives, lançamentos, vamos ter novos produtos, vamos ter promoção, vamos fazer um monte de coisa para a gente atingir essa meta, né? Lógico, quanto mais pessoas apoiando, mais meta a gente desbloqueia, a meta estendida, então tem sempre a possibilidade de fazer o livro ficar ainda melhor. E, cara, a gente está muito feliz, assim, a verdade é essa. A galera que está participando está engajada, né? Na votação do nosso marca-página, eu diria que 80% dos apoiadores participaram, então assim, a galera está realmente engajada, está participando. E o projeto, assim, ele é da galera, né? Da comunidade, a comunidade vai ajudar a decidir não só brindes, mas também a própria história do livro. E, assim, estamos indo bem. Eu acho que, né, para quem está lançando aí só o seu 4º projeto, é nosso 3º livro, a gente, né, tá cada vez mais entendendo como funciona o mercado, quais são as estratégias, tal. A gente não é uma empresa que trabalha com isso, a gente não está 24 horas, né, pensando nesse produto, a gente tem outras demandas, então a gente está muito feliz, né, até para te dar em exemplo de comparação, o nosso livro, o Sobreviver, que tem sido o nosso maior sucesso,
ele não chegou a faturar todo esse número que a gente está tendo hoje já faturado, nem em 10 dias, nem em toda a sua existência. Então, a gente está muito feliz com o resultado. E agora é o seguinte, é trabalhar assim, com todo mundo que apoiou, para a gente chegar nessa meta quanto antes. Com a meta batida, a gente vai poder pensar em novas coisas e também vamos ter novas campanhas, né? A gente vai ter Late Pledge, a gente talvez tenha uma campanha para o Arquivo Vitoriano, uma campanha especial para o RPG, para que a gente possa trabalhar melhor a arrecadação para cada um desses produtos individualmente, já que essa primeira está focada no livro-jogo em si. Então, cara, eu vejo com bons olhos. É claro que a gente queria estar aqui já comemorando a meta batida e financiada no mesmo dia, mas o nosso valor é muito alto, a gente sabe disso. E o nosso esforço também é na mesma proporção, né? É só um segundo livro que a gente está fazendo, é o meu segundo livro como autor, né? Então, estamos empolgados, mas temos muito desafio aí pela frente e a gente conta muito com a ajuda de vocês e da comunidade para alcançar. Lucas? Só complementando aí, isso mesmo, a gente já passou da metade, então agora é só essa reta final. É a parte um pouco mais assustadora, quando ainda não chegou nesse momento, mas a gente sabe que batendo a meta sempre chega mais gente. Sempre tem a pessoa que espera estar no 100% para garantir que vai receber. A gente sabe que dá um medinho poder financiar alguém ter esse dinheiro parado, mas vale a pena apoiar antes, tanto pela força que dá para a campanha, quanto pelo que vai receber de brinde a mais por estar apoiando nesse momento. É isso aí, perfeito. Você já pode falar? Vamos lá. É isso aí, galera. Então tá aí. Olha, eu quero complementar o seguinte, meninos. A campanha de vocês começou muito bem. O volume de apoios foi muito satisfatório. E ter vocês aqui, tanto em terceiro lugar de volume de apoios, quanto em terceiro lugar de volume financeiro, é um sinal positivo. Tudo bem que já não foi um volume tanto quanto foi na primeira semana de vocês, mas está com volume bom. E estando a 65% de uma meta base de 80 mil, faltando ainda mais de 30 dias, cara, dá para ter aí uma perspectiva muito boa da campanha ser bem sucedida e já começar a sonhar com as metas extras. Então, eu posso passar aqui para vocês um pouco da confiança que a gente tem aqui de acompanhar as campanhas. Isso é muito legal. Alguém quer complementar? Não? Então, Lucas. Tá bom. Vamos lá. Bem, agora vamos às nossas considerações finais. Alguma coisa que de repente esqueceu. Também falar as nossas redes sociais e o que rolou na semana conosco, né? De repente até mesmo o Gabriel, ele já deixou bem claro o que vai acontecer após a campanha do Investigar, né? Então isso aí já foi até bom. Já fiquei contente sobre isso, da separação das outras, do arquivo e do RPG em si, pois aí o pessoal que de repente quer mais coisa envolvida com um deles, porque tem um pessoal que é só fã de Murder Mystery. Isso quando apareceu primeiro Murder Mystery pela Devir, acho que foi pela Devir o primeiro, muita gente ficou empolgado, muita gente já queria comprar a caixa, que a caixa é aquela caixa que você abre e cada vez que você vai solucionando, que você vai abrindo ela, você não abre de uma vez, né? Eu achei isso bem diferente, então agora eu já fiquei contente com isso. Comigo, essa semana foi um pouquinho mais atípica, eu não tive tanta novidade e meu trabalho foi mais punk, então eu não participei de muita coisa, infelizmente, mas eu tô aí devendo um vídeo pra galera do Investigar da parte do RPG. Eu vou estar integrando, acho que provavelmente já ainda hoje, já se possível, eu vou fazer já o vídeo e aí eu já publico tanto no TikTok e no Instagram para a galera. Bem, Raga, o que rolou contigo na semana? Bom, eu recomendo assistir um bate-papo que eu tive no Boteco World of Darkness, que eu tive com a galera do suplemento Senhores do Medo Eterno, que é um suplemento voltado para Vampiro à Máscara quinta edição, em que eles colocam personagens jogáveis de anciões, vampiros anciões. É esse o destaque que eu dou. Passo para o Gabriel. Cara, essa semana a gente lançou a promoção que tá válida aqui também para vocês na campanha, e foi uma semana bem atípica também. A gente está trabalhando muito com os outros projetos também em paralelo.
né, estruturando também a reta final de campanha, conversando com os influencers, com a própria página do Catarse. A gente entrou ontem na home do Catarse com o banner principal, que é um super apoio que a galera do Catarse dá para a gente chegar nessa meta. Então, uma semana que a gente está assim, dando continuidade, agora já imaginando também, né, o final do mês, o começo do próximo mês, para a gente trazer novidades para manter o nível de apoio e trabalhando sempre cada dia mais em rumo ao 100% e também pensando no que a gente vai conseguir fazer depois desses 100%. Se a gente conseguir fazer, vai ser muito legal. Passa para o Lucas Castelo. É isso aí, estamos agora continuando a campanha. Pude ajudar, eu também trabalho por fora, então tem também meu trabalho que estava bem punk essa semana, mas pude colaborar ajudando a fazer o banner lá do Catarse. Gabriel deve ter dado os toques finais lá, que eu vi que ficou bem mais bonito do que eu mandei para ele. Então, foi isso. Show. Malk, vamos para a despedida? Vamos para a despedida então, bora! Vamos. Então, galera, a nossa despedida tradicional, eu peço para que o Lucas Malk, Lucas Castelo e Gabriel, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica!